Nesta oportunidade, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade que temos, poder cooperar com os irmãos aqui, trazendo uma porção da palavra de Deus. Eu convido os irmãos, cada qual abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a seguir, que diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores, pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. É uma passagem bastante conhecida. Todos os irmãos levam até o nome de parábola acerca da providência. Mas o interessante de notar aqui nesta parábola que Jesus propôs aos seus discípulos é que por 4 vezes ele deixa bem claro os requisitos para alguém que deseja ser seu discípulo. Em quatro versículos nós encontramos aqui os requisitos que se deve cumprir aquele que decide ser discípulo de Jesus. E o interessante é que nas 4 vezes que ele menciona, ele deixa bem claro que quem não fizer isso não pode ser seu discípulo. O versículo 25 diz que Jesus ia caminhando e junto dele uma grande multidão. Então nós vemos que quando ele propõe essa parábola, ele decide como que separar quem estava apenas acompanhando ele
e quem estava realmente disposto a segui-lo como ele queria que o seguisse. Então Jesus deixa bem claro aqui que o principal requisito é a renúncia. A palavra renunciar significa abrir mão voluntariamente. A renúncia não pode ser forçada. A renúncia não pode ser através de uma pressão psicológica, emocional, não. A renúncia tem que ser voluntária. A pessoa tem que decidir no seu coração a renunciar àquilo que ela sabe que não agrada a Deus, aquilo que a impede de se ter um relacionamento real e verdadeiro com Deus. E se tem uma coisa que não é fácil, é renunciar. Renunciar não é fácil. Porque geralmente você renuncia práticas que você tinha já há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Eu até estava lembrando do testemunho da irmã Aide, falando que nasceu num lar evangélico, desde criancinha o pai ensinando a cantar os hinos da harpa, mas a grande maioria daqueles que estão presentes aqui, e eu me incluo nessa maioria, nós não viemos de um lar convertido, nós não nascemos num lar onde os nossos pais já eram convertidos. A grande maioria veio do catolicismo, né? Tinha o seu lar, ele era regido pelas leis do catolicismo. Quem sabe tem outros aí do espiritismo, né? Então, nós não viemos. Então, nós que aceitamos Jesus vindo desse mundo, dessas práticas errôneas, com certeza, em muitos momentos da nossa vida, nós tivemos que renunciar. E as práticas que nós renunciamos eram práticas que, ao nosso entendimento, quando estávamos lá, era certo e era até bom. Era bom de se praticar. Mas não convém a pessoas que abraçam a fé. E as pessoas então vão chegar num momento em que vai ter que renunciar. E eu esses tempos estava preocupado e procurando aonde estava o grande problema que nós enfrentamos de pessoas que nos seguem e não querem renunciar. Eles não querem renunciar. E eu fiquei procurando, mas aonde que está o problema? E eu cheguei à conclusão que o problema está na falta de ensino. Porque se a renúncia é voluntária, a pessoa precisa compreender que ela necessita renunciar. E se nós não tivermos coragem, ousadia e unção do Espírito para ensinar, eles não deixam. É por isso que hoje tem no nosso meio umas práticas meio esquisitas. Uns crentes meio sapecados, meia boca, velho. Zumbi é aquele morto-vivo, né? Zumbi é morto-vivo. Ele morreu, mas ainda está vivo.
E parece que no nosso meio tem um zumbi que morreu, mas não morreu tudo. Tá assim ainda, de vez em quando, tem umas coisas meio esquisitas. Então é preciso que nós ensinemos com coragem, porque hoje tem que ter coragem para ensinar. Vivendo numa sociedade aonde um adolescente de 12 anos não obedece mais o pai, e o pai corre o risco de ser repreendido pelo conselho tutelar, tem que se ter coragem. Mas por que antes funcionava? Por que antes o pai só dava uma olhada assim para a gente já afinava a voz, ficava quietinho, sentava no cantinho na hora? Porque era revestido de autoridade. O pai era o pai. Se a professora escrevesse um bilhete no meu caderno, dizendo para minha mãe que eu desacatei ela, pronto. Então, o contexto social que nós vivemos hoje, é necessário nós ensinarmos que precisa renunciar para seguir a Cristo. Nós vamos ver que existiu personagens que Deus prometeu bênçãos para eles, mas essas bênçãos eram condicionadas a uma renúncia. Era condicionada a uma renúncia. Primeiro que nós vamos ver, Abraão. Deus tinha um projeto de vida, Deus tinha um plano com Abraão. Chegou para ele, em Ur dos Caldeus, que era o maior centro idólatra da época, e falou: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele teve que renunciar à família. Ele teve que renunciar à família. E o projeto de Deus era com Abraão. Ainda nós vemos que ele ainda cometeu um erro, né? Levou o pai. Enquanto o pai dele não morreu, Deus não começou a trabalhar na vida do Abraão. Depois levou um sobrinho, que foi Ló. Deus fez com que aquele sobrinho saísse de perto de Abraão, porque a bênção era para Abraão. Era para Abraão. Então vai ter hora na nossa vida que nós vamos ter que renunciar à família. Nós passamos por um processo na nossa conversão que nós tivemos que renunciar ao meu pai, porque ele era macumbeiro e queria levar meus filhos para macumba. E aí eu ia deixar só porque ele é meu pai. Eu amo, continuei amando. Mas aqui não, meu filho. Meus filhos você não vai levar para macumba não. Já bastava eu que ia lá receber benzimento de Cosme e Damião. Falei, não. Ele falou, nunca mais eu piso na sua casa. O senhor faz o que o senhor quiser. Na minha casa aqui mora Jesus. O senhor me abandonou quando tinha 12 anos? Quando eu era garoto de 12 anos, você me abandonou? Hoje eu tenho 35, família formada, sou pastor, e você vem mandar aqui? Não. E depois fui lá na casa dele, dei uns apertos nele e fiz ele pedir perdão para mim. Era mais ruim que ele ainda. Mas foi preciso renunciar. E tem pessoas, irmão, que ele não consegue servir a Deus porque ele tem um irmão cachaceiro, que todo dia que ele fala de ir para a igreja, o irmão dele, mas vem aqui, mas é porque ele é meu irmão. Você vai para o inferno junto com seu irmão? Você não está vendo que você precisa renunciar?
Você ainda não entendeu que o processo de salvação é individual? Jesus falou assim: ninguém vem a mim se pelo Pai não for revelado. Você tem que entender uma coisa: foi revelado a você um projeto de salvação. Quantas pessoas estão aí na iminência de ir para o inferno, porque não conhece Jesus? E você, na tua fragilidade, carregado de pecado como eu também era, Jesus revelou a salvação a você. E agora você não quer renunciar à parentela. Você vai dar um jeito de renunciar, porque hoje tem uma mensagem profética para você. Se você não começar a renunciar às pessoas que te atrapalham de ser fiel e verdadeiro a Deus, Deus vai começar a arrancar eles de você. O dia que eu aceitei Jesus, aqui dentro de Umuarama, eu tinha do lado da minha mãe 7 tios. 7. Do lado do meu pai eu tinha 7 tios. Sabe por que nós não passamos fome? Porque o pastor levava a cesta básica para nós. Porque Deus tinha uma promessa para nós. E alguns desses meus tios, eu já fui chamado nas pressas para ir na UTI e orar. Pior que eu fui lá, orei, não resolveu nada, morreram e foram para o Beleléu. Não resolveu eu ir orar. Mas foram reconhecer 30 anos depois. 30 anos depois que eles foram reconhecer. Deus afastou. Deus afastou. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele exige renúncia. A tua família é a igreja. Jesus falou: olha, aquele que me aceitar vai ter 100 vezes mais aqui na terra, em casa, em irmão, em parente. O problema, sabe por que nós estamos dependentes tanto de famílias? Sabe por quê? Porque na igreja nós não conseguimos ser família. Ninguém se importa com ninguém. O camarada chega atrasado no culto, não sauda ninguém, fica lá no último banco com a cara de queijo desse tamanho. Quando o pastor está terminando o culto, que ele vai dar bênção apostólica, ele está dando partida no carro. Não sauda porteiro, não sauda ninguém, não tem convivência em igreja. É por isso que nós estamos na dependência de família, porque a igreja é a nossa família. Nós precisamos voltar a ser família. E Deus falou: não adianta, Abraão. Eu não tenho nada com seu pai não, rapaz. Seu pai é idólatra, fabricante de ídolo. Enquanto estiver indo morrer aí, eu não faço nada com você. Está vendo esse seu sobrinho Ló também? Isso aí é um materialista. Esse camarada só pensa em dinheiro. Quando foi para ele se separar, ele observou as campinas verdejantes do Jordão e falou: eu vou para lá. E anos depois, precisou de Abraão interceder a Deus para ele não morrer tomando pedrada de fogo e enxofre na cabeça, lá em Sodoma. Foi isso que ele levou. E Deus separou, porque a promessa era para Abraão. Tem gente que não consegue servir a Deus, fica carregando um fardo nas costas. Preocupado. Quem sabe a tua bênção ainda não chegou, porque você está querendo arrastar gente. A bênção não é para ele, é para você. É para você a bênção. Então tem hora que vai chegar um momento que vai precisar renunciar à família, que nem foi Abraão. Abraão também não entendeu, mas Deus interveio e tirou o pai, tirou o sobrinho, tirou tudo o que não era para ser abençoado. Sabe que não está na hora de renunciar? Pensa bem. Tem gente que só dá prejuízo. Segundo, Moisés, o homem que renunciou à vida secular. A vida secular. Irmãos, pregar Bíblia hoje está difícil. Está difícil. Quem prega Bíblia, ele não tem status,
ele não recebe aplauso, nem tapinha nas costas. Ele não recebe. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele exige que a pessoa renuncie à vida secular. E nós estamos vendo um evangelho falsificado, crescendo ao nosso redor, nas chamadas igrejas neopentecostais, que é coisa do Satanás. Tá? É obra de engano aquilo. Não se enganem vocês, aquilo é obra de engano. Da ponta da Avenida Rio Grande do Norte, aqui em cima no alto, antes de chegar ali no Salão das Testemunhas de Jeová, até próximo ao Detran, 2 quadras abaixo da igreja que eu dirijo. Vocês sabem quantas igrejas evangélicas tem só na Avenida Rio Grande do Norte? Tem 17 igrejas. 17. Tem uma agora que está copiando o bispo Agenor Duque, que colocou uma piscinona gigante. Ainda domingo eu passei lá. Vizinho do Claudenor aqui, ó. Você não vai lá tomar banho naquela piscina não, né? Aí a igreja nova ali, que é vizinha do pastor Claudenor. Você já viu lá? Já viu, né? Aí quando está acabando o culto, eles ficam em volta orando naquela água. Depois pula um lá dentro, molha uma toalha e sai rodando assim, ó, para abençoar os outros. E vocês estão pensando que tem 5 pessoas lá? Vocês estão pensando que tem 5 pessoas lá? Esses dias eu fiquei com vergonha. Ameaçou uma chuva, ameaçou. Não choveu. Eu fui para o culto na minha congregação. Tinha 22 pessoas. Aí eu passei na frente da igreja Os Leão de Jeová. Chama assim a igreja. Estava super lotada. Um globo de luz colorida rodando. Uns rapazinhos com o boné virado para trás dançando rap. E a galera lá, ó. Jesus é bom, Jesus é não sei o quê. Eu não sei, Jesus não estava ali não. Não é possível que Jesus fez isso. De estar lá no meio daquele lugar. Não, ele não estava não. O Jesus que eu conheço, que me salvou, não estava lá não. Era outro. Esse é outro camarada com o nome de Jesus. Aí eu segui mais à frente. Quando eu passei perto da igreja, que é vizinha do pastor Claudenor agora, a igreja que tem a piscina lá, irmão, tinha mais de 200 pessoas, tinha gente para fora. Aí o irmão que estava comigo ainda falou assim: pastor, aqui que era um lugar bom para o senhor pregar o evangelho. Eu falei: rapaz, se eu pregar o evangelho, fica eu e você aí. Você não está vendo que eles querem piscina? Eles não querem evangelho. Eles querem piscina. E hoje nós estamos vendo isso. Pessoas que vêm para a igreja procurando entretenimento. Aqui não é lugar de entretenimento, aqui não é o Walt Disney. Aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui é para a pessoa receber perdão dos pecados e sair daqui com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqui é lugar da pessoa entrar desesperançosa, machucada e sair renovada pela palavra, porque quem faz é a palavra. Só que para isso nós precisamos ensinar as pessoas. Elas não vão renunciar porque elas acham que está tudo bem. Abre aí a sua Bíblia aos Hebreus 11, 24 a 26 diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha vista em uma recompensa eterna. O que nós vamos receber é eterno.
Irmão, não perde o foco não, tá? Porque às vezes a gente vê as pessoas, elas querem esse entretenimento, aí elas procuram aqui, e não acha. Aí sai procurando um lugar que tenha o entretenimento para ela. É pessoa que não renunciou à vida secular. Nós precisamos renunciar à vida secular. Porque nós estamos nos preparando para viver uma vida espiritual com Cristo na glória. E isso é para a eternidade. Seguindo, renunciando os favores do mundo. Daniel, um homem que foi exemplo para nós. Estava a 1000 quilômetros de distância de Jerusalém. Lá não tinha sacerdote para repreender ele. Lá não tinha os pais dele. Segundo alguns historiadores, Daniel tinha na faixa de 12 a 17 anos. Era um adolescente. E foi oferecido para ele: olha, é o seguinte, vocês vão fazer parte da corte babilônica. Vocês vão ser instruídos em toda a ciência babilônica. E para mostrar que vocês são importantes, nós vamos servir para vocês a mesma comida que vai na mesa do rei Nabucodonosor. Parecia ser uma glória, parecia ser uma promoção. Está num lugar difícil daquele, agora ele estava no palácio do rei mais poderoso que houve na história. Iam se alimentar da mesma comida que o rei se alimentava. Só que Daniel era um homem que conhecia a palavra de Deus, que conhecia as coisas de Deus. E ele sabia que a comida que era servida a Nabucodonosor, antes era oferecida aos deuses babilônicos. Aquela comida era oferecida antes. E agora, como que um judeu que serve a Deus vai comer comida sacrificada? E a Bíblia diz que Daniel propôs o seguinte: olha, deixa que nós nos alimentemos só de legumes durante 10 dias. E no fim de 10 dias você vem, e aqueles que forem os mais formosos, se não forem nós comemos na comida do rei. Mas se for, você vai deixar nós só no legume. E o mordomo do rei aceitou. 10 dias depois ele chegou lá, e a Bíblia diz que aqueles 4 jovens eram os mais formosos que tinham, daqueles que iriam servir na corte do rei Nabucodonosor. Eram os mais formosos. E aí ele deixou que Daniel ficasse se alimentando só de legumes. Sabe quanto tempo? 3 anos. 3 anos, comendo chuchu, abobrinha, cabotiá, sei lá o que tinha. Só comia legume durante 3 anos, não foi 3 semanas, foram 3 anos se alimentando. Mas a Bíblia diz que ao cabo de 3 anos, quando Nabucodonosor veio fazer o teste, achou os 4 jovens hebreus, os mais formosos e dotados de sabedoria, 10 vezes mais do que os outros. Renunciar os favores do mundo, os prazeres do mundo. Nós vamos chegar um momento na nossa vida que nós vamos ter que renunciar, irmãos. Nós vamos ter que renunciar. Se nós não começarmos a andar por caminhos que tenham pessoas que sirvam a Deus, daqui a pouco nós estamos começando a absorver o mal daquelas outras pessoas. Então, aqueles jovens renunciaram os favores do mundo. Nós não precisamos do alimento do rei. Nós não precisamos do manjar do rei. Para ser mais bonito e mais inteligente, nós comemos só legume. E Deus honrou a fé daqueles 4 jovens. Por quê?
Porque eles renunciaram os favores do mundo. Renunciar os favores do mundo. Nós vamos ter que renunciar. Jesus falou que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós somos pior que eles. Nós somos pior do que eles. Renunciando à posição social. É outra coisa que nós precisamos renunciar. Porque hoje está crescendo em nós um sentimento, um complexo de superioridade. Tem gente que se acha superior aos outros. A Bíblia diz que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. É o contrário, isso fala de renúncia. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, fala sobre Mateus, o Levi. Estava lá sentado, publicano, só cobrando imposto. Jesus chegou e chamou ele. Falou: vem, segue-me. Se fosse outro, ia parar e pensar, falar: mas vou abrir mão disso aqui. Serviço tão fácil desse, mexo só com dinheiro, ganho um bom dinheiro. Vou andar atrás desse nazareno aí, esse homem tudo que pega, ele pega emprestado dos outros. Não tem nada, não tem barco. Barco pega emprestado, jumento pega emprestado. O camarada morreu e pegou túmulo emprestado, tudo nesse homem é emprestado, ele não tem nada. Ele abriu mão da sua posição, ele renunciou à sua posição social. Nós temos que entender que o grande na nossa vida é Jesus. É Jesus. E vai chegar momento em nossa vida que nós vamos ter que renunciar a todas essas coisas. Vocês não sabem, mas vão saber agora. Tem gente que não vem aqui porque despreza o culto de terça-feira aqui. Vai lá naquele culto, não tem ninguém lá. Despreza. Acha que é superior a nós. Coitado. Moleque bobo. Molequinho bobo, nasceu ontem e fica aí. Se achando superior aos outros. Esse dia eu perguntei: mas quantos anos você tem? Tem 28. Eu falei: quando você tinha 6 anos, filho, você usava a cuequinha do Superman ainda, eu já era obreiro da Assembleia de Deus, rapaz. Já era obreiro da Assembleia de Deus, você corria nas ruas lá só de cueca. E agora vem aí querer falar grosso. Ai, é que a Assembleia de Deus é cheia de defeito. Aí eu peguei ele, dei um cacete nele, que ele nunca mais quis chegar perto de mim para falar da Assembleia de Deus. Porque não quer renunciar. Tem gente que ele acha que ele fez um curso de teologia ali. Ali eu dou aula para advogado. Eu já dei aula para secretária da saúde do município. Eu dei aula para um monte de gente, foram lá aprender comigo. Eles pensam que eu sei alguma coisa, tadinha. Que eles conhecem bem pouco, né? Então eles pensam. Mas foram pessoas que foram lá e sentaram para aprender. Tem gente que não faz. Gente que ele acha que ele não precisa aprender nada com ninguém, ele não tem o que aprender. Tem gente que não vem na escola dominical aqui porque fala assim: o que o Johnson vai ensinar lá eu já sei. Meu Deus, então você tem que ser o professor. Já sabe?
Jesus falou que nós temos que renunciar a nós mesmos. Essa é a parte difícil. Você renunciar a algo externo, aparentemente até que não é difícil, mas você renunciar a si mesmo, renunciar aquilo que está dentro de você, aí é difícil. Jesus deixou um exemplo quando o jovem rico chegou para ele, falou: o que precisa para mim ser salvo? Aí Jesus deu os requisitos, ele falou assim: que rapaz, isso é canja para mim, isso aí eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus falou: então vamos apertar mais um pouco o teste. Falou: então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, que se mandasse ele emprestar juro, quem sabe ele topava, né? Mas Jesus falou: vai dar aos pobres, você nunca mais vai ver esse dinheiro, e vem e me segue. A Bíblia diz: e se retirou triste, porque tinha muita propriedade. Sabe o que é propriedade? Aquilo que é próprio seu, pertence exclusivamente a você. E como é difícil renunciar às nossas propriedades. Você tem que renunciar ao teu temperamento. Você tem que renunciar ao teu estilo de vida. Você tem que renunciar aos teus costumes. E isso não é fácil. Não é fácil. Aquela velha natureza tem que ser transformada, porque lá em 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Precisa ter uma nova natureza agora, uma natureza que vem do céu e que é regida pelo Espírito Santo. Regida pelo Espírito Santo. E aí então você vai ter que renunciar a si mesmo, e isso é difícil. Isso é difícil, porque nós carregamos dentro de nós, dentro da nossa consciência, algo chamado razão. Ei, irmão, e quando nós puxamos essa tal dessa razão para fora, aí nós acabamos com tudo. Aí nós acabamos com tudo. E um grande teólogo disse: razão e perdão nunca andaram juntas. Nunca. A razão e o perdão não podem andar junto, não tem como. Elas são incompatíveis, cada uma tem uma natureza. Perdão, a etimologia da palavra perdão significa abrir mão do direito de vingança. Você tem direito de se vingar, você tem direito de retrucar, mas você abre mão. Isso é perdão. E a razão? A razão é aquela que nós puxamos, sentamos em cima, né? Por que você não fala com fulano? Não, eu tenho razão. Aí você vai e olha para a vida de Jesus. Jesus, na hora que foi crucificado, falou: quer saber de uma coisa? Não gostei dessa brincadeira aqui não. Vou descer desse negócio aqui e vou matar vocês tudo. Vocês são tudo pecador mesmo? Vou matar todo mundo agora aqui. Ele podia fazer isso porque ele tinha razão. Mas ele abriu mão disso por causa do perdão. Por causa do perdão. Perdão e razão não andam junto. Nós temos que parar com isso. Tem gente que ele ainda fala, se justifica, isso é minha natureza, irmão. Eu sou assim porque eu sou nordestino. Ué, e daí que você é nordestino? Eu sou paranaense. Um dia eu fui falar com um irmão que fazia 28 anos que não falava com a filha. E era por uma coisinha banal lá. E eu fui falar com ele. Falei: por que, irmão? Que você vai? Porque aqui corre sangue alagoano. É essa porcaria, sangue alagoano.
Falei, faz uma transfusão de sangue com Jesus, rapaz. Deixa o sangue de Cristo correr nas tuas veias aí, que você vai ficar muito melhor. E um dia ele foi no culto, de teimoso. E eu mudei a mensagem, não ia pregar sobre aquilo, mas ele apareceu, ele só apareceu aquele dia. Falei, hoje eu pego esse velhinho alagoano. Ele vai ver o quanto que a rapadura é doce. E eu preguei sobre fé e razão. Fé e razão. Ele botou o chapeuzinho, virou os pés para trás e foi embora. Falei, velho, ruim lascado. Deu nem embora, não derramou uma lágrima. Mas no outro dia de manhã, ele foi lá na casa da filha dele e pediu perdão para ela. Porque é incompatível razão e perdão. Elas não andam junto. Então nós temos que renunciar. Temos que renunciar à nossa posição, irmãos. Temos que renunciar à nossa posição. Ninguém foi mais ofendido que Cristo e perdoou todo mundo. E por último, a renúncia dos nossos ideais. Tem gente que ele não quer renunciar aos ideais dele. Ele não consegue passar por um crescimento espiritual. Eu tinha vontade de fazer isso. Eu tinha vontade de ser missionário, de ter uma agência missionária, mas nunca entregou um folheto. Nunca procurou o secretário de missão para dar uma oferta missionária. Não está vendo que vai ficar difícil, vai ser difícil você ter uma agência missionária? Então, começa contribuindo com a missão, renuncie os seus ideais. Como eu vejo pessoas que ficam insistindo numa coisa que Deus não quer para ele. Deus tem outra coisa para ele, mas ele fica insistindo ali. Ele quer aquilo. Ele quer aquilo. Ele não consegue renunciar. Ele não consegue. Esse dia eu estava falando com a minha filha e falei para ela. Terminou a faculdade e agora está aí. O cara de olha lá o balão. Ficou olhando para cima, não faz nada. Trabalha num lugarzinho aí, ganha uns troquinhos, mas não faz mais nada. Falei, está na hora de renunciar a teus ideais. Porque quando você tinha 17 anos, eu queria que você fosse para Pindamonhangaba. E você não quis. Você falou que você queria fazer uma faculdade. Você achou que o teu caminho era esse. E agora? Está na hora. Vai ter que renunciar. Por quê? Porque não está dando certo. Não é isso que Deus tem. Não é isso que Deus tem. Nós precisamos aprender. O apóstolo Paulo, ele renunciou. O ideal dele era ser fariseu dos fariseus. Eu creio que o sonho do apóstolo Paulo era ser o presidente do Sinédrio. Ele se empenhou por isso. Quando ele viu o crescimento da igreja, ele correu lá, pediu carta ao sacerdote, e ele corria de cidade em cidade, destruindo as igrejas. Mandava prender, mandava matar, incitou no apedrejamento de Estevão, segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão e ficou ali olhando Estevão ser apedrejado. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele renunciou os ideais judaicos dele e abraçou o evangelho. E aquele que não aceitava que nem os judeus mudassem a religião, depois foi ser o maior pregador dos gentios. E ele ainda defendia os gentios, eles não aceitavam. Olha, vê se vocês não ficam colocando peso nos gentios, porque o que a lei mandou foi mandado para Israel, mas eles são outro povo. Ele renunciou os ideais dele. O maior escritor do Novo Testamento. O homem que Deus chamou para doutrinar a igreja. Porque enquanto os outros apóstolos faziam a igreja crescer, Pedro, João, Tiago, mas a igreja já começou a ter problemas. Aí Deus vai lá e pega
um fariseu, um senhor da lei, formado na lei, pós-graduado nos pés de Gamaliel, e põe ele para doutrinar a igreja, para colocar a igreja no prumo. E hoje nós estamos precisando de apóstolos Paulo, nós estamos precisando de pessoas para pôr a igreja no prumo. Precisamos voltar para o evangelho. Precisamos fazer um crivo com os pregadores, porque é cada pataquada que você escuta, é umas autoridades que tem uns pregadores aí que eu nunca vi, que a Bíblia não dá respaldo, ele se reveste de uma autoridade, profetiza e faz e tal, e vai embora. E muitas vezes a igreja fica aqui. Nós temos que aprender a renunciar a essas coisas, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo foi um homem que renunciou os seus ideais. Quais eram os seus ideais? Porque nós somos bom para fazer projeto, né? Nós fazemos projeto, depois nós vamos lá e pedimos para Deus aprovar os nossos projetos. Ao invés de nós convidarmos Jesus para fazer parte do projeto, porque quem sabe o projeto dele para nós é outro. E como nós queremos que Deus faz a nossa vontade, e esquecemos de fazer a vontade dele. Eu sempre falo para os jovens da minha igreja: que você? Eu quero ser arquiteta. E você? Eu quero ser engenheiro. Agora fala uma coisa aqui para o pastor. Fala, filho. O que Jesus quer de você? Não sei. Falei, então, procura saber, vai ficar bem mais fácil. Você vai entrar dentro da vontade permissiva e absoluta de Deus. Aí, tudo vai dar certo. Mas nós vemos, irmãos, que hoje nós estamos fazendo os nossos projetos e estamos esquecendo de incluir Jesus. Nós só queremos a aprovação dele. Nós só queremos a aprovação dele. Não é faz a tua vontade, é faz a minha vontade. Nós precisamos aprender a renunciar por ele. A renunciar por ele. Renunciar para ele. E eu tenho certeza que o que Deus vai realizar na nossa vida vai ser algo maravilhoso. Eu lembro do testemunho daquele irmão que teve aqui, ele e a esposa, que são missionários na África. São missionários na África. O sonho dele era se formar em engenharia ambiental e trabalhar nessa área. E ele se formou, a esposa se formou e eles começaram a trabalhar. Mas começou a mexer com ele, o Espírito Santo inquietava ele. E ele começou a pregar e começou a fazer a obra de Deus. E hoje é a obra que ele realiza na África. A obra que ele realiza na África é algo majestoso. É algo majestoso. E eu cheguei para ele e falei assim: irmão, você sabe o que eu achei interessante do seu testemunho? Ele falou o quê? Que do que você estudou não serve para nada, né? Ele falou, sim, então, rapaz, eu estive pensando nisso aí também. Porque se ele tivesse feito um curso de missiologia, um curso de teologia, ele estaria muito mais preparado para executar a obra que Deus chamou para ele para fazer. Mas ele quis realizar o sonho dele. Então, irmãos, nós precisamos saber o que é que Deus quer de mim. Aonde é que Deus me quer? Porque aonde eu quero estar, eu sei. Mas e aonde Deus me quer? Isso fala de renúncia. Eu peço que a igreja coloque-se em pés. Eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente, mas eu quero
que você reflita. O que é que está faltando você renunciar? Quem sabe o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite e falou de uma maneira especial em alguma área específica que eu não sei, mas você e o Espírito Santo sabem. Então, se Ele falou verdadeiramente com você, dê ouvidos e ponha em prática o que o Espírito Santo de Deus falou com você. Quem sabe você está aí com o seu projeto pronto, você sabe o que você quer. Mas você sabe o que Deus quer de você? Isso fala de renúncia. É nós queremos fazer a vontade dEle. E com certeza nós seremos mais ainda abençoados. Soberano e amantíssimo Deus, Pai querido, rendemos graça a Ti por tudo, pedimos Tua bênção, Tua graça sobre a nossa vida, Senhor, pela oportunidade que tivemos nesta noite de falarmos a Tua palavra. Venha nos abençoar, venha nos sustentar, nos encher do Teu poder e da Tua graça a cada momento, Senhor, e aquilo que está faltando em nós, para renunciarmos, ó Pai, para termos um melhor relacionamento contigo, para que o Senhor possa realizar mais e mais obra em nossas vidas, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos mostra, nos ajuda a renunciar, Senhor amado, para que a nossa vida esteja debaixo das Tuas mãos e as Tuas bênçãos venham sobre nós. Deus querido, em Teu nome nós oramos agradecidos. Amém.